Mas a língua também pode se assemelhar a um leme, que mesmo sendo tão pequeno, direciona um grande navio. Imagine navios de fato muito grandes, capacidade para 200, 300 pessoas. Um pequeno leme direciona aquele navio. A vontade do piloto é que vai direcionar aquele navio para a esquerda ou para a direita. Imagine agora a sua vida. A sua vida também é como um navio. E esse navio pode ser conduzido de duas formas. Esse leme pode ser conduzido pela vontade do supremo piloto, do supremo comandante, que é Jesus. Mas pode ser também conduzido pela vontade de um piloto que não tem experiência, que é a primeira vez que ele está pegando no leme, que é a primeira vez que ele está em alto mar, você mesmo. Quando Jesus Cristo é o piloto do nosso barco, Ele segura o leme da nossa criação e nos leva exatamente para onde Ele quer. Quando nós queremos viver como se Ele não existisse, o leme, que é a nossa língua, nos faz destruir tudo que está à volta. Esse elemento, quando bem utilizado, faz o navio se desviar de rochedos, de icebergs, transporta todas as pessoas em paz. A língua bem utilizada pode direcionar a nossa vida também a momentos de paz, também nos leva a boa convivência com as pessoas que estão à nossa volta. Ela tem um poder direcionador, mas que seja direcionado para o bem e nunca para o mal. Mas a língua tem também um poder destruidor. Assim como ela pode direcionar para o bem ou para o mal, ela pode destruir. Versículos 5 até o 8. Tiago vai utilizar aqui duas figuras para mostrar esse poder destruidor da língua. Primeiro vai comparar a língua com fogo. Para destruir uma floresta não precisa-se de uma fogueira. Não precisa. Semana passada nós vimos nos meios de comunicação que não precisou de uma fogueira para destruir o Museu Nacional no Rio de Janeiro. Você não precisou de litros e litros de combustível e de mais vários focos de incêndio. Um só foi suficiente. Uma simples fagulha pode vir a destruir um grande terreno, uma grande propriedade. Assim como esse pequeno órgão pode incendiar todo o nosso corpo, sendo ela mesma a língua incendiada pelo inferno. Assim como o fogo, a língua pode crescer na sua influência na nossa vida e na de outras pessoas, porque ela espalha coisas que são inconvenientes. Ela espalha contendas, ela fere aqueles que deveriam ser sarados pelas palavras divinas, ela provoca sofrimento, prejuízo e destruição. Nós vimos que há muitas pessoas que hoje, nós vemos isso todo dia, pessoas que hoje procuram servir ao Senhor, depois de tanto e tanto tempo que elas estão perdidas nos seus caminhos. Pessoas que erraram muito, erraram feio, mas que hoje estão sendo atingidas pela pregação do Evangelho. Não me cabe dizer, esse nunca vai entrar no céu. Não me cabe dizer, usar a minha língua para dizer, esse é um condenado do inferno. Não me cabe dizer, esse nunca estará nos planos eternos de salvação do Senhor. É bem verdade que pelos frutos os conhecereis, mas se é uma árvore boa, produzirá frutos bons. E só quem dirá será o tempo. Eu preciso de tempo para ver quais são os frutos que sairão daquela árvore. Ou você coloca uma semente e germina no outro dia. O fruto não aparece de um dia para o outro. O fruto aparece no tempo esperado, no tempo, na estação correta, no período em que aquela semente de fato começa a tomar vida. Há muitas pessoas que precisam da nossa palavra,
para começarem uma outra fase de sua vida. E essa outra fase de sua vida é uma fase em que o perdão de Deus é muito mais abundante do que o seu juízo. Há pessoas que precisam escutar que em Deus há sim salvação. Há pessoas que precisam escutar que em Deus há sim perdão dos pecados. Há pessoas que precisam escutar que em Deus há derramamento de graça. Mas enquanto a nossa língua for como fogo consumidor, nós ainda estaremos dizendo: mas você pecou demais. Mas até semana passada a sua vida era assim. Mas até mês passado você fazia isso. Para Deus não interessa por quanto tempo andamos perdidos, vagando na escuridão. Ele é a luz que nos mostra o caminho a seguir. Ele é aquele que vai transformar a nossa vida de modo que nem nós mesmos vamos lembrar aquilo que fazíamos e nem sentir falta daquilo. O que vai preencher o nosso coração é a sua palavra. A nossa língua não pode ser acusadora, ela precisa ser abençoadora. Que a nossa língua não seja então como um fogo que consome propriedades, mas ela também pode ser comparada com outras questões. Ela é apontada como perigosa por ser cheia de iniquidade. Eu ainda estou tentando, através desse texto e de outros, e ainda vou tentar durante toda a minha vida, e talvez você faça a mesma coisa, tentando entender por que é tão fácil falar mal, quando a gente poderia falar o bem ou não falar nada. Por que é tão fácil a gente dizer: isso não presta, isso não vai dar certo, isso está errado, quando a gente poderia simplesmente dizer: na próxima vez a gente pode fazer diferente? Na próxima vez pode ser de outra maneira? Ou simplesmente calar? A gente, depois que vai crescendo, ganhando mais experiência, começando a ter uns cabelos um pouco mais embranquiçados, a gente vai parando de falar demais, porque o silêncio não comete erros. Mas a língua é perigosa, ela é cheia de iniquidade, é fácil demais abrir a boca para dizer que nada presta, que está tudo errado, principalmente quando a gente vê as coisas como de fato elas estão. Mas não está tudo errado, porque Deus está no controle de todas as coisas. Não está tudo dando errado, não está tudo virado, porque Ele continua sendo Deus. Então a minha língua também deve reconhecer que aquele que está no comando de todas as coisas mantém elas da maneira que elas deveriam estar, não da maneira que eu gostaria que estivesse. A língua é um mal incontrolável, indomável, diferente dos animais, aves e répteis que têm sido domados para a convivência com outros animais e com seres humanos. Talvez você consiga ter um cão e um gato dentro de casa, sem problema nenhum de convivência. Você conseguiu domar os dois, você conseguiu fazer com que os dois convivessem bem. Mas é extremamente difícil colocar duas pessoas no mesmo ambiente. Colocar duas pessoas para serem irmãos dentro da mesma igreja é difícil. Colocar duas pessoas para trabalhar juntas é difícil, em harmonia é difícil demais. Colocar duas pessoas para conviver juntas de forma conjugal é difícil. Mas por que é difícil sermos irmãos uns dos outros? Por que é difícil sermos colegas de trabalho uns dos outros? Por que é difícil sermos unidos enquanto casais? Por conta da nossa língua. É um mal incontrolável. Não conseguimos domar, parece que não dá para segurar quando nós queremos avassaladoramente dizer o que vem ao nosso coração. Mas o nosso coração não pode ditar o que a nossa língua vai falar. A boca fala de fato porque o coração está cheio, mas quando o nosso coração está cheio de ira, nós não devemos falar. Quando o nosso coração está cheio de mágoa, de tristeza, a nossa boca não deve falar. O nosso coração precisa se
alimentar daquilo que é divino, daquilo que é bom, daquilo que é agradável, para que a nossa língua também fale de todas essas coisas. O apóstolo Paulo em Efésios 4:29 diz que antes de falar alguma coisa, nós precisamos avaliar se aquilo é verdadeiro, amoroso, bom e edificante. 4 coisas. Com certeza alguns dos irmãos já escutaram falar de uma história das 3 peneiras, mas muito mais importantes são as 4 que Paulo nos traz. O que eu vou falar é verdadeiro? É verdadeiro. O que eu vou falar é amoroso? Está começando a apertar. O que eu vou falar é bom? E aí vem o principal, edificante. Tem coisas que são verdadeiras, tem coisas que são até amorosas na intenção do coração, tem coisas que são boas na sua visão, mas não são edificantes. Tem coisas que eu posso dizer dentro da minha casa, que são verdadeiras, que são boas, que eu posso dizer com amor no coração, mas quem as recebe não é edificado. Imagina o que a gente diz dentro da casa do Senhor. Imagina o que a gente diz lá fora, nas ruas da cidade. Como dizia de manhã, tem coisas que a gente sabe que é verdadeiro, que a gente tem a prova de que aquilo é verdadeiro, mas para que falar? Fica quieto, cerra a tua boca, abre apenas para aquilo que vai ser edificante para as pessoas e para você mesmo. Meu irmão, para você ter a confiança de alguém, você demora muito tempo, mas para perder é 1 segundo. Para você ganhar o carinho das pessoas, demora tempo, porque precisam confiar em você. Mas se você perde a confiança, automaticamente você perde o carinho. As coisas que você fala, por mais verdadeiras que sejam, não vão mais soar verdade. As coisas que você fala não serão mais edificantes. Por quê? Porque a sua língua fez questão de destruir o que havia de bom entre você e o seu irmão. Tiago também vai nos mostrar que a língua é incoerente, porque ao mesmo tempo que ela bendiz a Deus, amaldiçoa o irmão. Mas o seu irmão foi criado à imagem e semelhança de Deus, assim como você, e você vai amaldiçoar o seu irmão? Acontece. A mesma língua que é usada para falar mal dos outros é a mesma que a gente usa para louvar o Senhor. Olha que incoerência. É a língua que diz: essa pessoa não devia nem estar aqui. Mas é aquela que diz: glória a Deus. Que glória Deus recebe quando eu uso minha língua para maltratar as pessoas? A mesma língua que diz: era bom que tivesse morrido, ficou só doente, era para ter morrido logo. É a mesma língua que chega aqui dizendo: amantíssimo Pai, recebe a minha adoração. Oh, aleluia. Será que Deus recebe a adoração de uma língua que agrada a 2 senhores? Que fala 2 coisas? Que jorra 2 tipos de água? Tiago nos mostra que essa mesma língua, que é usada para ferir aquele que está às vezes exatamente do nosso lado no culto, só deveria ser usada para glorificar a Deus. Mas essa língua não é só para coisas ruins. É uma língua que direciona para coisas ruins muitas vezes. É uma língua que tem um poder destruidor, mas também tem um poder de deleitar. Nos versículos finais, nós vamos ver 2 figuras, a da árvore e a da fonte. Depois de comparar com o cavalo, que é difícil de ser domado, depois de comparar com o fogo, ele agora compara com a árvore e com a fonte. A nossa língua não deve ser como uma árvore que produz frutos bons e maus, ou como uma fonte que jorra água salgada e doce, dependendo do momento que se busca água nela.
Nós devemos enxergar a bênção de poder usar a nossa língua como fonte de refrigério. O poder de deleitar da língua começa justamente com isso. Pessoas têm sofrido dentro da casa do Senhor. Pessoas têm entrado em tristeza profunda dentro da casa do Senhor. Pessoas têm deixado de vir à casa do Senhor por tristezas e mágoas e amarguras que não serão tratadas, a não ser que se fale, a não ser que se use a língua como fonte de refrigério. Mas eu só sei afundar mais ainda a pessoa. Mas eu só sei dizer a si mesmo. E vai piorar, viu? Eu conheço uma pessoa que ficou pior ainda. Meu irmão, não traga exemplos que piorem a situação do seu irmão. Às vezes tem pessoas que dizem assim: eu estou passando por momentos difíceis, eu acho que eu estou com alguma doença muito grave. E aquela pessoa vai e faz alguns exames, descobre que tem um câncer, e chega na igreja e pede oração: irmãos, orem por mim, descobri que eu tenho câncer. Sempre vai ter uma pessoa que vai chegar perto e vai dizer: minha vizinha teve câncer, morreu no mês passado. Eu tenho um amigo que teve um câncer desse mesmo tipo teu, não durou 2 dias. Não durou. Olha, cuidado, olhe um negócio, eu nem saí de casa. Como é que eu venho para a igreja com um câncer desse? Nessa hora, não use a língua. Use a sua oração. Mas se for usar a língua, mesmo sabendo que talvez aquele câncer seja terminal, diga: meu irmão, sua vida está nas mãos de Deus. Eu não posso dizer você vai ser curado, porque eu não tenho essa certeza. Nem sou médico, nem sou Deus. Mas eu tenho uma certeza, que minha língua pode ser fonte de refrigério. Meu irmão, sua vida está nas mãos de Deus, e isso traz refrigério à nossa alma. Outra coisa é quando alguém perde um ente querido, e eu posso dizer: meu irmão, é o seguinte, principalmente quando é um pai ou quando é uma mãe: olha, você perdeu seu pai. É difícil, é duro, só quem sabe é quem está passando. Eu não vou dizer que sei, eu vou dizer que eu entendo que a tristeza é grande, que o luto tem que ser vivenciado. Mas eu tenho algo a te dizer. Você perdeu o seu pai terreno, mas vive e reina o seu Pai Celestial. Você não está só no mundo, você está sendo guiado pelas mãos do Pai Eterno. Você está sendo guiado pelas mãos do Rei do Universo. Descanse a sua alma, descanse o seu coração. Como é bom poder ser canal de bênçãos para outras pessoas. Quando você chega num local e as pessoas estão atribuladas, não estão conseguindo a resposta para os seus dilemas, para os seus problemas, e aí você chega com a palavra que elas dizem: que bom que você chegou e disse isso, eu precisava escutar algo desse tipo, eu precisava escutar isso hoje, eu precisava de uma palavra dessa para que eu pudesse ter confiança, e mesmo não entendendo ainda qual a solução do meu problema, eu pudesse andar mais um pouco, e esperar um pouco mais em Deus. Como é bom usar a nossa língua para encorajar aqueles que têm se atemorizado pelas questões da vida a confiar mais em Deus. Mas a provação é muito grande, confie em Deus. Mas o gigante se levantou, confie em Deus. Mas a minha força é pequena, confie em Deus. Mas eu não consigo, não dá, é mais forte que minha cabeça não consegue acompanhar mais as coisas. Eu não sei o que vai ser de mim, talvez seja o fim da minha vida. Confie em Deus. Se for o fim da sua vida, está com Ele. Confie mais em Deus, entregue a sua vida a Deus, não olhe para trás, não pense no que pode acontecer. Ele vai tomar conta de você. Que bom seria usarmos a nossa língua sempre para encorajar as pessoas que estão hoje
com medo da morte, com medo do pecado, com medo de perder sua salvação, como se isso fosse possível. Para a gente dizer, olha, se morrermos, morremos em Cristo. Se estamos sendo atribulados, Ele é a nossa salvação. Se nós estamos entristecidos, Ele é a nossa alegria. Nós temos tudo o que precisamos na pessoa de Cristo. Então, meus irmãos, finalizando, eu quero desejar que nós sejamos mais parecidos com Jesus. E o que é que Jesus fez? Ele fez um uso das suas palavras, fez um uso da sua língua, como os cristãos maduros devem fazer, consolando pessoas aflitas. Sendo cristãos, nós precisamos ser cristãos, que sempre que nós encontrarmos pessoas aflitas, o que nós dissermos com base na palavra que nos sustenta, faça com que elas saiam da nossa presença animadas, façam com que elas saiam da nossa presença restauradas, com mais vontade de viver, com mais vontade de servir ao Senhor, com mais vontade de servir ao Deus que nos ama e quer nos ver produzir bons frutos para a sua honra e glória. Não deixemos que pessoas cheguem na nossa porta, cheguem até a nossa casa, cheguem até a igreja que frequentamos, cheguem até o trabalho que nós realizamos, atribuladas, desvalidas, entristecidas, e saiam pior do que chegaram, ou saiam da mesma forma que chegaram. Que as palavras que Deus coloca na nossa boca sirvam para o encorajamento das pessoas, sirvam para o incentivo delas de servir ao Deus que tudo pode. Que as nossas palavras sirvam para o refrigério da alma cansada. Que as nossas palavras sejam bons frutos de árvores boas, plantadas junto a ribeiros de águas. Assim é todo aquele que é nascido do Pai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. É como essa árvore que vai produzir bons frutos, que vai produzir boas conversações, que vai produzir na vida de outros aquilo que sua palavra de Deus pode produzir. Que a nossa língua seja usada para transmitir a palavra de Deus e nada mais do que isso. Que a palavra encha o nosso coração e que aí sim a nossa boca fala do que esse coração está cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe, nos guarde em Cristo Jesus.